Bom dia, meu irmão, minha irmã. 29 de agosto, quinto domingo do mês de agosto, fim de semana, em que vocacionalmente rezamos para todos os catequistas e as catequistas. E a palavra de Deus desse fim de semana é de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8. Depois de 14 a 15 e de 21 a 23. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor, é como bom ouvir a tua voz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos então no quinto domingo de agosto, concluindo assim esse mês tão bem celebrado vocacionalmente. E hoje a nossa mensagem, homenagem, é você que é catequista, a nossa prece, a nossa oração. Quantos são os catequistas pelo Brasil, pelo mundo afora, em que buscam levar a mensagem do Evangelho às crianças, adolescentes, jovens, adultos? A palavra de Deus. Qual a mensagem que ela nos dá nesse fim de semana? A lei de Deus. A liturgia nos convida a refletir sobre o sentido da lei. Deus quer a realização e a vida plena para o ser humano. E nesse sentido propõe a sua lei, modo como ela deve ser observada. Na primeira leitura, o povo de Deus recebe a lei. No final da vida, antes de entrar na terra prometida, Moisés deixa um testamento espiritual, a lei proposta por Deus. O discurso de Moisés é um convite à observância dos mandamentos de Deus.
A lei de Deus representa uma sabedoria desconhecida pelos outros povos, o meio de viver aliança com Deus e assim chegar à terra prometida. A observância da lei será uma resposta de gratidão a esse Deus libertador, que muitas vezes no passado agiu para salvar o seu povo. A lei de Deus é um caminho seguro para a felicidade e a vida plena das pessoas. Os mandamentos são sinal de proximidade de Deus com o seu povo e da fidelidade de Israel para com seu Deus. Moisés recomenda que não se acrescente nem se tire nada do que foi mandado. Mas os judeus multiplicaram os preceitos e a lei, ao invés de ser sinal de aliança e de liberdade, tornou-se um jugo insuportável. A segunda leitura de São Tiago lembra-se de cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Queremos também, logo mais ao longo da semana, vamos estar iniciando assim o mês de setembro, o mês dedicado à palavra de Deus. A palavra de Deus devemos acolher e pô-la em prática. A verdadeira religião não consiste apenas no cumprimento de ritos e na fidelidade a certas práticas de piedade, mas na dedicação em favor dos necessitados, órfãos e viúvas, no compromisso para com o mundo mais fraterno e cristão. O Evangelho. Cristo fala do sentido da lei. Retornemos ao Evangelho. O Evangelho de Marcos os fariseus que tramavam contra a vida de Jesus eram profundamente exigentes nas observâncias externas da lei. E se escandalizam porque os apóstolos não faziam antes de comer os ritos de purificação prescritos por preceitos humanos. Cristo denuncia esse espírito mesquinho, hipócritas. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos seres humanos, dos homens. A verdadeira religião não basta apenas a observância externa da lei e das tradições humanas. Deus não olha apenas as práticas exteriores e formais. Ele olha o interior das pessoas. Ele aprecia a pureza de coração. O texto reflete também a situação vivida pelas comunidades de Marcos com relação às leis e às tradições judaicas, que deviam ser abandonadas diante da novidade do cristianismo. A fidelidade à tradição não deve impedir a justa renovação. A lei, um caminho, não um fim, um caminho para o Senhor, para a descoberta de Jesus. A lei tem seu lugar numa experiência religiosa, enquanto sinal indicador de um caminho a percorrer. É um meio para chegar mais além no compromisso com Deus e com os irmãos e irmãs. A verdadeira religião não se resume no compromisso formal das leis, mas num processo de conversão que leva o ser humano à comunhão com Deus e a viver uma real partilha de amor com os irmãos e irmãs. Nesse processo, as leis não apenas apresentam não só um caminho, nem um fim absoluto. Ainda hoje pode haver uma maneira farisaica de agir, resistindo a todos os anseios sérios de renovação. Uma exagerada fidelidade à tradição pode abafar a fidelidade ao Espírito, que é dinâmica, não passiva, missionária e não fechada em si mesma. A lei que é para nós um caminho do qual percorremos com alegria, porque sabemos para onde nos conduz com segurança. Nós contemplamos apenas a prática externa de uma religião, buscamos realmente um caminho profundo, um coração aberto às renovações justas, sabendo distinguir a lei de Deus das tradições, do transitório. As tradições, como também são importantes, sempre devem nos conduzir ao Cristo. Cristo veio para nos libertar. Levar uma religião que é aquela do Espírito da verdade.
Busquemos, então, nesse fim de semana, ao Cristo verdadeiro. Com as suas tradições, com as suas realidades atuais, com as suas realidades futuras. Cristo ontem, hoje e sempre. É, até o canto que nos fala sobre isso. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Catequistas, obrigado pela nobre missão que vocês assumiram. Fazer vibrar o coração dos catequizandos com o pão de Deus, para que vivam com fidelidade à lei de Deus e descubram em suas vidas o Cristo no pão partilhado. Amiga catequista, aquele que responde profundamente ao chamado de ser catequista, conhece por si mesmo a beleza e a alegria dessa missão. De fato, é uma missão que se incorpora à nossa vida. Não é o momento em que apenas faço algo. O catequista vive profundamente aquele ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo quando disse: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. De Mateus 5, 13 e 14. O catequista, para iluminar, precisa ter experimentado a luz de Jesus no seu intelecto e no seu coração. Necessariamente precisa ter algumas virtudes. Uma delas é a coragem de falar a verdade, ensinando a doutrina da igreja e demonstrando como base nela o grande amor de Deus, nosso Pai, que se manifesta no zelo e cuidado pela Mãe Igreja. Nesse mundo marcado pela negação da verdade, revolta ao sagrado, relativismo, é um grande ato de amor fazer conhecer Jesus, caminho, verdade e vida. A paróquia Nossa Senhora da Misericórdia agradece a você que é catequista neste dia por sua doação, missão e vocação. Parabéns, continue com o nosso apoio e aquele do Senhor que é a nossa motivação principal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invocamos assim a bênção da misericórdia sobre todos nós. Que Nossa Senhora abençoe a você que é catequista, a você que se dedica junto à comunidade. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para todos nós.